começar aqui a gravação da aula do dia 20 de abril de 2020 da disciplina de computação paralela, ok? Nós tínhamos finalizado na última aula a discussão da topologia de anel, dando mais um exemplo dos modos de comunicação do MPI, ok? Então nós vamos hoje, a aula acredito que vai ser até mais curta, nós vamos mostrar só a conclusão do capítulo de MPI, em que nós vamos dar mais um exemplo da questão de sobreposição de computação e comunicação, e vamos finalizar falando dos comunicadores, né? Que a gente até agora está usando o MPI com Word, e não contextualizou por que isso existe, para que isso serve, né? A gente só está repetindo a mesma macro MPI com Word em todas as chamadas. A gente vai ver que isso tem um significado hoje, ok? Então, só tirando aqui a câmera, indo para os slides, nós finalizamos aqui, né? Falamos da topologia, tudo. Né? Ficou até na minha confusão. A gente deixou claro que se você simplesmente quiser ficar usando o modo de comunicação padrão, né? E garantir que não tem deadlock, você pode ter que ter um trabalho um pouco complexo de reordenar o send e o receive. A gente viu que a gente pode ter, usando, seja modo padrão, seja modo buffer, seja modo síncrono, ao utilizar as chamadas não bloqueantes, dá para tratar isso e o código ficar mais legível, né? Eu não me lembro se eu falei desse exemplo aqui, né? Aqui é um exemplo, que é o arquivo overlapping.c. Se eu tiver falado antes, a gente... Como é que diz? Revisa ele agora, né? Certo? A questão da sobrepor. O que é sobrepor? Né? É colocar uma coisa em cima da outra, né? Então, quando eu estou sobrepondo comunicação e computação, eu estou dizendo que eu estou executando computação, cálculo, seja lá o que for, ao mesmo tempo que eu estou lidando com uma chamada de comunicação. Ok? Nós vamos ver nesse programa overlapping, que é justamente a tradução de sobreposição, né, em inglês, nós vamos ver que tem lá um programinha que define uma função arbitrária. Vocês vão ver que é uma função lá que simplesmente faz uma quantidade de cálculo arbitrária, não é um cálculo do pi, né, disso, é só uma coisa para manter o processador ocupado, certo? Em que você também vai ter um processo mestre esperando mensagens dos escravos, certo? E depois que ele espera essa mensagem dos escravos, ele realiza um trabalho local. E os escravos também vão realizar o trabalho local, certo? E fica nessa iteração. Recebe mensagem, faz trabalho. E lá no código, através dos comentários, nós vamos ver duas formas. Uma forma que tem chamada bloqueante no modo padrão, ok? E vamos ver não bloqueante também no modo padrão. Então é tudo MPI send, né? Ou MPI e send. Tudo bem? Ah, então uma coisa legal nesse programa. Ele permite analisar o tempo gasto em computação e em comunicação, além da duração total. A duração total vai ser o tempo gasto calculando, né? Mais o tempo gasto em comunicação. Então, ele meio que vai querer mostrar, gente, o quanto foi gasto em cada uma dessas etapas, né? Se a gente for ver lá o overlapping.c, certo?
Aqui essa parte inicial não tem muito descabeçalho, né? Aqui, gente, olha só. É uma funçãozinha que simplesmente ele diz o trabalho, né? Então é uma função que vai retornar um double e vai retornar e receber aqui um. Eu não sei se isso é o rank, eu acho que é o rank do processo. Certo? Vai então receber o rank do processo. Eu estou na dúvida se é o rank ou a quantidade, mas isso não importa. Porque olha o que, é que essa função faz. Eu defino aqui que vai ser quanto aqui? Deixa eu ver. 10 milhões de interação. Não, 10 milhões não. 100 milhões de interação, né? Só que eu divido isso pela esse parâmetro muito clock. Mesmo assim, como a gente só está passando o máximo 8 processos, vai dar uma quantidade muito grande, né, gente? De interação. E o que é que ele faz para dizer que fez um trabalho aí? Ele calcula a raiz quadrada, o seno da raiz quadrada de I. Professor, o que é o seno da raiz quadrada de I? É só, gente, para ele forçar que aqui sejam chamadas instruções de ponto flutuante, que são instruções que demoram um pouquinho mais para executar na máquina. Certo? Tanto as QRT como sim são como se fossem duas operações de ponto flutuante, né? Duas instruções. Na verdade, são várias, né? Você calcular a raiz quadrada e o seno, isso daí com certeza é mais do que uma simples instrução de máquina em ponto flutuante. Certo? E aqui varia o que cada um, né? Como o rank é diferente, processos. Por isso eu não estou achando que esse não é o rank, porque se o rank for 0, isso aqui dava erro, né? Ok, mas o importante é que o processo aqui vai fazer um trabalho arbitrário aí que vai demorar um tempo. Perfeito? Tem todas essas variáveis aqui. E aqui o que a gente vai ver de interessante? Ele vai guardar aqui, ó, várias variáveis double que vai servir para guardar o tempo entre determinadas operações. Então aqui eu vou calcular, como eu disse lá no slide, o quanto tempo demorou para executar e por aí vai, certo? Isso aqui não há mistério, né? MyID vai ser o rank, o P vai ser a quantidade de processo. Aqui estão essas duas variáveis que vão ser para o caso das chamadas não bloqueantes, certo? E lá no começo do programa, aqui ainda não foi feito cálculo nenhum, aqui ainda não foi feito nenhuma comunicação, eu armazeno em start P o tempo inicial. Lembrando que esse WMPA da time é uma medida de tempo desde o início do programa. Então, o start P vai ter aquele tempo no início do programa. Ok? Porque não fez nenhum cálculo, só declarou variável. Né? Ok. Olha só, tem aqui essas... como é que diz? Essas tags aqui não tem nada a ver. São coisas que a gente conhece do OpenMP, né? É só uma maneira, lá do autor do livro, ele fez para que fosse usar assim, numa versão essa função e numa versão outra. Eu simplesmente trocando aqui, né, executaria um ou outro, certo? Mas isso aí ele poderia ter feito comentário. Não tem problema não. Eu acredito que ele acha mais fácil, podia depois botar isso no outro macro, né? Ok? Mas olha só, primeira definição. Eu defino que o processo mestre é o processo zero. Então, naquela descrição, o zero vai receber mensagem dos outros. Ok? E eu defino que o tamanho da mensagem, novamente, é aqui 100 milhões. Né? Poderia variar, não tem problema. E eu aloco o buffer de tamanho 100 milhões. Então, aí vai ser uma quantidade significativa. Né? Certo? Perfeito. Definir que é um mestre. Se eu for um mestre,
que é o que está ocorrendo aqui, né? Ó. Se eu for o mestre, eu simplesmente vou inicializar o buffer tudo com 1. Certo? Então você está vendo aí que isso aí não, é só para ter algo para comunicar. Certo? Isso não está resolvendo. Isso não é como o cálculo do π. Não, é só para mostrar como é que eu faria o modelo de ter a comunicação e a computação ao mesmo tempo. O que vai ser minha comunicação? Esse buffer aqui enorme. Certo? Então, eu inicializei o buffer. Aí, olha só. Start P era início do programa, né? O que é Start C? Start C, ele vai marcar o início da comunicação. Certo? E a primeira coisa que ele pode fazer é, para cada um dos processos, ele vai receber em buffer o tamanho da mensagem, que são double, vindo de qualquer processo, usando uma tag que ele inicializou como 1, né? MPI com Word. E aqui tem um request, porque essa versão é a versão não bloqueante. Certo? Eu posso mudar esses valores aqui e ter um programa rodando na versão bloqueante. Ok? Nós vamos executar com as duas definições para a gente ver como é que o programa se comporta. Tudo bem? Então, nesse caso específico, é que está não bloqueante. Então, esse lá só vai executar rapidinho. Porque não vai bloquear, né? Não vai bloquear. Tudo bem? Perfeito. Se fosse essa situação aqui, ia ficar bloqueando, esperando o recebimento. Ah, mas pera aqui é o receive, né? É. Ele vai disparar vários receive. Perfeito. Então, aqui, até aqui, nessa chave, eu terei inicializado a comunicação. Certo? Ah, o que é que eu faço? Comunicação, termo, né? É o tempo atual menos o start C. Está vendo aqui? Ele está medindo, nesse comunicação T, apenas o tempo gasto configurando a comunicação. Certo? Aí vai variar. Se a comunicação for bloqueante, vai demorar mais do que não bloqueante. Entendeu? Esse start C ele está fazendo bem aqui. Ah, o que é que ele faz em seguida? Um start work. Ele guarda o tempo, né? Bota o work R para ser um valor qualquer aí, dessa outra função, o order work, aí vai calcular aqueles 100 milhões de vezes lá o seno da raiz quadrada, somente para ter instruções de pontos flutuantes sendo executadas. E, novamente, ó, o work T vai ser o tempo atual menos o tempo do trabalho. Certo? Aqui, como eu estou utilizando essa receive, ele pede para esperar na request. Aqui tem um pequeno detalhe. Essa request aqui, ela está sendo reutilizada, né? Ele não bloqueia, então para o processo 1, ele chama uReceive usando o mesmo request que ele vai usar quando for o processo 2. O grosso modo, o certo para fazer isso aqui seria usar um vetor de requests e colocar MPI wait all. Mas o que ele está supondo? Que quando o último processo estiver enviado, é que os outros anteriores já enviaram também. Certo? Então, não está 100% correto, não, mas é uma estimativa razoável imaginar isso aí. Ok? Beleza? O que é que os outros processos escravos iam fazer? Novamente, pegar o tempo inicial, certo? Enviar um buff. Esse envio é somente para ter uma transferência de dados. Aqui, ele está fazendo novamente a não bloqueante, né? E cada processo aqui, ó, ele guarda também o tempo de comunicação, né? Guarda o tempo de computação e calcula a execução. Ok? E lá no final, por último,
ele faz o Start P. O Start P, ele pegou o P bem aqui, ó, o Start P. Então, isso é o tempo total. Certo? Imprime rank, tempo gasto na comunicação, tempo gasto no trabalho, o tempo total e o resultado. Esse resultado é para ser sempre, não é para variar, né? Ele dá um F-flush no stdout para forçar a sair, libera o buffer e finaliza. Então, esse programa ele é muito bom para a gente ver a versão bloqueante e não bloqueante. Ao usar não bloqueante, você percebe que tanto o processo master, mestre, não vai perder muito tempo aqui, nem vai perder muito tempo aqui o processo, cadê? O processo aqui, escravo. Né? Cada escravo vai mandar e vai continuar, e por aí vai. Ok? Vamos ver se há alguma diferença na saída usando uma versão bloqueante e não bloqueante. Eu vou começar, gente, usando a versão não bloqueante. Tudo bem? E vamos usar só mesmo 4 processos, para ver se tem alguma diferença. É capaz aqui da minha máquina, não tem muita diferença porque é tudo da memória, né? Mas eu acho que o conceito ele está. Eu uso a função matemática, eu uso, né? Eu estou usando essas funções de cálculo de seno, de overlapping. Aí eu vou dizer não bloqueante. Não bloqueante. Não bloqueante, né? LM. Vou fazer aqui a limpezinha. MPI1 menos P4. Overlapping. Não bloqueante. Então, é um processo mestre e os outros 3 enviando. Ok? Sempre, toda vez que eu executo um executável, né? O Windows pede isso aí. Aí vamos ver aqui, ó. Processo 0, 1, 2 e 3, né? Não ficou na ordem. Olha o tempo aqui que ele gasta, né? Isso a menos 4 porque é em segundos, né? Ficou na casa do 5.8, 5.4, né? Desse tempo foi o tempo de comunicação, né? O tempo de cálculo ficou isso aqui, né? Agora eu estou achando estranho. O tempo total. Ah, não. Tem que prestar atenção aqui nas casas decimais, né? Aqui é menos 4, né? E aqui não é. Certo? Isso foi não bloqueante. Ok? E o resultado deu sempre o mesmo aqui, que era para dar todo mundo calculando a mesma coisa. Certo? Eu estou achando que nessa versão executando memória não vai dar essa diferença toda, porque esse tempo de comunicação está muito pequeno. Né? Está muito pequeno, porque é tudo memória. Mas vamos ver aqui. Vamos trocar. No lugar das não bloqueantes, vamos usar as bloqueantes. Aí aqui eu tenho que tirar esse aqui eu tenho que tirar. Não tem sentido esse weight aqui. Certo? Vamos ver. Deixa eu ver se tem que chamar alguma coisa. Não. Vou compilar novamente agora para a versão bloqueante. Né? E irei executar agora a versão bloqueante. Né? Eu quero ver se esses tempos aqui, ó, vão ficar maior. Lembrando que a gente tem que ver essas potências menos 4 aqui, né?
Vamos ver? Novamente, esse negócio do Windows me pedindo. Opa! Olha só aqui, gente. Vamos pegar só o processo zero. Olha o tempo aqui de comunicação. 5.9, né? Olha o tempo do outro. 5.4. Agora tem que ver que é menos 4, né? Ó. Então você percebe que para a comunicação teve sim, como é que diz? Um gasto como é que diz? Maior na execução daquele laço de comunicação, né? Ok? O tempo total não ficou um pouco, como é que diz? Estranho, né? O tempo total do zero ficou bem maior do que os outros, mas isso já ocorria no outro caso. Mas, em geral, o tempo aumentou, né? O tempo do zero deu 8.3, do outro deu 7.6, né? Então, realmente, você nota que se gastou um tempo a mais aí em comunicação. O cálculo não variou tanto, né? Talvez o cálculo do zero, deixa eu ver aqui. Não variou muito. Ficou mais ou menos naquela cara. Porque o cálculo não é afetado pela comunicação. Ok? Então você vê aí que os meus programas com a versão não bloqueante, 7.6 para 8.3, ele ficou mais rápido 7.6, né? Lembrando que nós estamos aí na minha mesma máquina local, que é uma máquina que está com a memória compartilhada, então essas mensagens são mais rápidas. Pode até ficar exercício para vocês, exercício bom, pegar esse código, certo? Posso até transformar numa atividade, pega o overlap, cria um cluster lá na nuvem. Eu acho que aquele meu script permite criar o cluster até com 8 nós, ou com 8 processadores, 2 máquinas com 8 processadores, e bota para rodar com 16. Tu vai ver aí que sim, como são 16. E vai ter um momento em que 8 vão estar numa máquina e o processo 0 em outra, 8 mensagens vão passar pela rede, daquele buffer de tamanho significativo. Né? Então, se esse processo zero bloquear a espera nessas 8 mensagens, o impacto do processo zero vai ser enorme. Né? Então, é isso que ele está querendo mostrar com esse exemplo. É um exemplo brinquedo. Esse é um exemplo que você nota que ele não está calculando nada de prato. Né? Ele não está calculando pi, ele não está fazendo nada disso. É só mais um exemplo para mostrar a questão da sobreposição da comunicação e computação. Ok? Tudo bem? Então, podem executar esse exemplo aí, vocês vão ver essa diferença. E, seguindo adiante, para finalizar mesmo o MPI, nós temos a questão dos comunicadores. Ok? Na verdade, são o conceito de computador e grupo. Mas, nós não vamos se aprofundar muito nisso, não. Certo? Porque essa é uma coisa mais útil, gente, para quem vai desenvolver bibliotecas que usam o MPI um pouco mais avançado. E não é tão difícil, certo? É só mais para a gente não ficar estendendo muitos conceitos de MPI e não parar um momento para começar a desenvolver mesmo, que eu acho que é necessário para a gente poder fixar os conceitos, né? Olha só, ok? Até agora, nós utilizamos o comunicador MPI com Word. Pelo próprio nome, ele engloba todos os processos. Certo? Ele usa todos os processos. Ok? Então, eu posso, usando o MPI Send, colocando lá o compondo MPI com Word, mandar uma mensagem para qualquer outro processo. Da mesma forma, se eu chamar um MPI Broadcast, usando o MPI com Word,
eu estou envolvendo todos os processos da minha aplicação naquele broadcast, certo? Entretanto, às vezes é interessante separar os processos em grupos. Por quê? De acordo com o contexto da execução. Como assim, professor? Eu posso ter uma aplicação que são 3 etapas. Etapa de preparação dos dados, todos os processos dentro de arquivo, e, sei lá, ordenando. Etapa de cálculo, em que de fato são feitos cálculos para preparar uma base de dados, não sei. E no final, uma etapa de consolidação, que eu faço broadcast, gather, consolido os dados e imprimo o resultado. Ok? Então, essas etapas, eu posso ter programas, processos dentro da minha aplicação, um esteja na etapa 1, o outro esteja na etapa 2, o outro já esteja na etapa 3. Eles podem estar em etapas diferentes do cálculo. Certo? A gente vê que cada processo é independente, cada processo vai seguindo. Muitas vezes um processo, ele pegou para consolidar um dado, na primeira etapa, e foi trivial. Aí ele já passou para a comunicação em seguida. Certo? Agora o problema é que é o seguinte, eu posso ter uma operação de send, ou um broadcast, que era para correr com todo mundo, enquanto todo mundo ainda estava na primeira fase, e também tem uma operação, um send, um broadcast, com todo mundo ou com alguns processos na segunda fase. Como é que eu sei que o send enviado da primeira fase não vai ser respondido por um processo que já está na segunda fase? Entendeu? Então, a aplicação ela pode ter várias fases. A gente pode querer garantir que a mensagem de uma determinada fase não seja confundida com a mensagem de outra etapa. Então, eu simplesmente, o que é que eu vou fazer? Eu vou criar um comunicador para a primeira etapa, um comunicador para a segunda e um comunicador para a terceira. Então, isso me permite até depurar o programa às vezes. O programa bloqueou em determinar a chamada. Qual era o comunicador da chamada? Era o comunicador da segunda etapa. Então, já tem um guia de onde ir atrás e resolver o problema, né? Ok? Essa é a primeira aplicação de dividir. Outra aplicação seria o fato de que várias bibliotecas podem utilizar o MPI. Então, eu posso ter... O que é uma biblioteca? Está lá o conjunto de funções. Ok? Então, eu tenho minha aplicação, eu chamo uma função, por exemplo, que vai, sei lá, resolver um sistema de equação linear. Certo? Então, tem a função maior, que é eliminação gaussiana, sei lá. Essa primeira função que eu chamo usa um comunicador. Só que lá dentro dessa função, desse método, por alguma razão, ele utiliza uma multiplicação de matriz. Aí ele usa outra biblioteca que faz multiplicação de matriz em MPI. Só que quando eu chamo essa biblioteca, internamente vai ser outro comunicador. Porque eu não quero que as mensagens da troca de mensagens da multiplicação de matriz sejam confundidas com mensagens do processo maior, que é a resolução do sistema linear. Certo? Então, eu preciso garantir que mensagens de bibliotecas distintas fiquem restritas aos seus trechos de código. Então, é mais para organização. Então, você percebe que quando eu já estou fazendo aplicações, gente, de um nível mais elevado, que já estou organizando em bibliotecas, em fases, em etapas, né? Ok? Então, como é que eu crio novos comunicadores? Eu parto de um comunicador que é o MPI com Word, que eu sei que tem todos os processos, e vou dividir. Então, eu tenho que, de alguma forma, poder dizer quais vão para um comunicador e qual vão para o outro, sem que todos eles continuem fazendo parte do MPI com Word. Certo? Continuam fazendo parte. Mas, também agora eles vão fazer parte de um comunicador num contexto menor.
Ah, professor, mas aí se o cara divide o comunicador, mas continua usando o MPI como word, bem, ele está fazendo o programa de uma maneira errada, né? Se ele vai dividir é porque ele tem que ter noção de que ele vai organizar o código dele de uma maneira mais adequada. Ok? Essa figura aqui, certo? Você tem aí três processos e ele chama as etapas de módulos, ou as bibliotecas de módulos, né? Então eu vou ter processo 0, processo 1 e processo 2. Cada um desses processos é composto de vários módulos. Esse seria o módulo 1, esse aqui o módulo 2, né? E por aí vai, ok? Então, esse quadradinho aqui, ó, esse retângulo, é o processo 0 executando o módulo 1, né? E aqui é o processo 2 executando também o módulo 1. E eles, o que é que eles fazem? Eles mandam uma mensagem para o processo 1 também nesse módulo. Tudo bem? A questão é, por alguma razão, o processo 1 atrasou. Então ele passou mais tempo do que ele deveria no módulo 1. E os outros continuaram. Certo? E eles acabaram enviando a mensagem do cálculo já da segunda etapa, certo? Sei que o cara ainda está no processo 1. Por alguma razão, mal projeto, esse módulo 1 pode acabar recebendo essas mensagens de maneira errada e não saber o que fazer com essas mensagens, certo? Eu queria forçar, olha, essa mensagem aqui, ela só pode ser recebida pelo processo 1 quando ele já estiver no módulo 2. Eu quero forçar isso aqui, ó. Certo? Aí como é que eu faço? Eu duplico, né? Eu simplesmente dupliquei o comunicador, mas eu criei o comunicador 1, que eu digo que é da primeira etapa do primeiro módulo, e o comunicador 2, que eu digo que é a segunda etapa do módulo. Aqui, tá vendo aqui? Não, aqui, ó, aqui, essa MPI Receive seria no novo comunicador 1. E essa MPI Receive seria no novo comunicador 2. Nesse caso aqui, ambas seriam no comunicador Road, né? Então não tem como um saber se está vindo da primeira ou da segunda etapa. Aqui, para usar esses comunicadores, mas, professor, dá para fazer com stag? Também dá. Certo? Mas a tag, como é um valor numérico, talvez fique um pouco mais complicado de gerenciar. Certo? Mas também podia fazer com tag. Aqui eu chamaria com tag 2 e aqui com tag 1. Entendido? Poderia fazer, mas um outro comunicador dá uma maneira mais elegante. E outra coisa, com a tag, essa abordagem aqui daria certo com a tag. Agora, a abordagem da biblioteca seria muito complicada. Por quê? Porque a biblioteca você ia ter que ficar gerenciando tag para impedir que a biblioteca já usasse uma tag de outra biblioteca, né? Eu não duvido que no começo do projeto os caras imaginarem que não, só com a tag dá para resolver. E depois vão ver que na prática não, né? Precisaria a questão do comunicador. Então fica esse objeto comunicador, ele fica mais fácil de gerenciar meus escopos de comunicação. Ok? Aí olha só quais são as funções aqui. Certo? Nós vamos ver aí três funções. Tem outras mais complicadas, né? Tem questões de criação de topologia. Nós podemos até, dependendo do tempo da disciplina, voltar para isso depois, mas eu acredito que são assuntos mais avançados. Nós vamos ver só marcar aqui mesmo. Tudo bem? Olha essa operação. DUP. Certo?
simplesmente duplica. Vai ter o mesmo processo do antigo comunicador. Para que eu uso essa abordagem? Para separar as fases de uma comunicação, de uma aplicação. Somente isso. Ou as fases, ou as bibliotecas. É a separação de escopo de acordo com a parte do código que está executando. Tudo bem? Isso é o que o dump faz. O que é que o split faz? Bem, o nome já diz, divide, certo? Em ambas as chamadas, eu passo o ponteiro para nova variável. Eu declaro lá um MPI com newcom, né? E passo aqui eu passaria com aquele ezinho comercial. Estou passando o ponteiro para variável, né? A referência. Maneira correta de se dizer, né? Ok? Então, com isso daí, eu consigo ou duplicar ou dividir. Duplicar não tem mistérios, ou simplesmente ter o mesmo. Agora, para dividir, eu vou ter que, de alguma forma, dizer quais processos são para um lado e quais processos são para o outro. Certo? Como MPI permite customizar a quantidade de processos que a aplicação vai executar no momento que você inicia a execução, fica difícil se eu só vou saber quantos processos a aplicação vai ter durante a execução. Eu tinha que ter uma operação que pudesse ser algo mais genérico, que se adaptasse à quantidade de processos, né? Ok? E é o que essa split faz, certo? Primeira coisa, ela tem a invocação é semelhante à invocação das coletivas. Todos os processos vão ter que chamar isso aí. Ok? E todos os processos vão passar o mesmo comunicador original e a nova referência novo. O que é que vai mudar de cada processo? Essas variáveis color e key. Certo? Então, todos os processos do comunicador original invocam processos que oferecem o mesmo valor de color ficam no mesmo novo comunicador. Certo? Então, digamos que eu tenha 4 processos. Se eu tenho um processo com split, chamando com color igual a 0, né? Digamos que o processo 0 chama com isso. O processo 3 também chama com color igual a 0. Então, esses caras vão formar um novo comunicador em newcom. Então, na visão deles, newcom vai guardar o comunicador que tem eles dois. Aí, se os outros, o processo 0 e 3, né? O outro é 1 e 2, né? Processo 1 e 2. Eu botei cola igual a 0, vou botar cola igual a 1. Aí tudo bem, eles vão criar outro comunicador. Cada um vai ver novamente como se fosse a mesma variável local. Só que o valor para cada processo, de acordo com o color, é diferente. Agora, o que que... Beleza, eu sei que o color define qual é o comunicador que o cara vai ficar. E o que que esse key faz? O que que a chave faz? Se um processo informa um valor de key menor do que o fornecido por outro processo, o primeiro processo terá um ranking menor que o segundo. Então, o key é uma maneira de organizar os rankings dos processos. Então, quem for fornecendo valor menor vai ficando com os rankings menores, e quem for oferecendo maior vai ficando com o ranking maior. Certo? Ah, professor, eu
Meu programa só vai chamar comunicação coletiva a ordem dos ranks. Não importa. É só todo mundo mandar o mesmo valor de key. A ordem anterior, por exemplo, se o cara era 1 e 2, se eles mandaram o mesmo valor de key, é capaz que esse fique o 0 e 1. Obedece a ordem de arquivo. Ok? Basicamente isso aí. Então, o que você tem que lembrar mesmo? O color e o key. Né? O color, quem tiver o mesmo color vai para o mesmo comunicador, e o key ajuda a ordenar os novos ranks no novo comunicador. Professor, e o outro comunicador antigo que eu passei aqui é destruído? Não. Certo? Você pode, por exemplo, ter o comunicador mesmo que é com o Word, criar dois comunicadores menores, cada um com metade do processo. Eles realizam broadcast entre si, esqueta, fazem o trabalho, cada um independente, e depois volta para consolidar o trabalho usando o MPI com o Word, pegando de todo mundo. Muitos dos algoritmos daquele divisão e conquista, você pode organizar dessa forma, né, criando comunicadores para cada fase da divisão. Ok? Nisso daí, olha esse problema aqui. Certo? Nós vamos ter, aí ele colocou 8 processos. É o arquivo communicators.c. Ok? Esse arquivo, ao criar com 8 processos, eu vou ter do processo P0, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7. Certo? Os 7 processos. Esse rank original, ele vai ser dado dentro do MPI com Road. Certo? Ok? Aí, logo abaixo, eu vou ter a configuração de uma variável local para cada processo. C, que vai guardar a cor, né, a color, e uma variável K, que vai guardar aqui. Como é que vai ser a C? A C, que é a color, ele está pegando o rank módulo 2. Tudo bem? Então, 0, módulo 2, 0. 1, módulo 2, 1. 2, 0, 3, 1. Então, o color, gente, ele vai ficar, se o identificador original for par, fica 0. Se for ímpar, se o rank original for 0, par, fica 0. Se for ímpar, fica 1. E fica nessa brincadeira. Como só pode ser par ou ímpar, metade dos processos vão ficar com a color igual a 0, e outra metade vão ficar com a color igual a 1. Tudo bem? É isso aí que vai ocorrer. Então, na verdade, o que é que eu vou fazer? Eu vou dividir esse comunicador original em 2. Né? Perfeito. Tudo bem? Agora o colo, ou key. Aí o key, ele está colocando tudo como se fosse 0. 0, 0, 0, 0, 0. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai preservar a ordem. Certo? Se ele vai preservar a ordem, eu sei que processo 0 e processo 2, como estão com a mesma cor, vão ficar no mesmo comunicador. Só que, originalmente, 0 é menor do que 2, né? Então, o novo rank de 0 tem que ser menor que o novo rank de 2. Se você prestar atenção, o novo rank de rank vai ser 0 e o novo de rank vai ser 1. Né? O 4 também tem que ser maior do que 2, né? Porque o que é 0, então
do 4 vai ser 2, e o do 6, né, tá no 0 também, vai ser 3. Então, nesse comunicador aqui, se eu quiser mandar uma mensagem, lembrando, considerando os ranks anteriores, do 0 para o 6, na verdade eu vou mandar a mensagem do 0 para o 3. Né? E os outros ficam do outro lado da mesma coisa. Aí você nota, ó, fica rank 0, rank 1, rank 2, rank 3, né? Rank 0, rank 1, rank 2, rank 3. Ok? Mas cada um vai estar usando um comunicador diferente. Certo? Então, o rank 3 nesse comunicador é diferente do rank 3 nesse comunicador. Um é o 6, o outro é o 7. Ok? Tudo bem? Então é isso que o comunicador faz. Ah, professor, eu quero dividir em 4, 5 grupos. Aqui é um esquema. Né? Mas você poderia fazer de outra maneira. Olha, eu quero rank menor do que a metade do total processar com o comunicador, para um grupo. O rank maior do que a metade vai para o outro. E assim sucessivamente. E aí você faz a brincadeira que quiser, né? Quando você está rodando um supercomputador mesmo, isso também facilita, gente, porque esse cara pode fazer um broadcast e esse não está fazendo, né? Entendeu? Então você diminui a sobrecarga na rede. Enquanto se você fosse fazer um broadcast aqui, todo mundo tem que estar envolvido, né? Então você pode ir distribuindo a carga de acordo aí com a definição do comunicador. Certo? Vamos ver esse exemplo? É o... Opa! Cadê? Aqui a gente já viu o overlap, né? Cadê? Communicators. Está aqui o communicators. Né? Não tem muito mistério, né? Init, bababá. Aí aqui, ó, ele sofreu uma mudança aqui, ó. Num proxy continua tendo a quantidade total de processo, né? Mas em vez de simplesmente rank, ele chama do rank original. Né? Rank original. Aí o que é que ele faz? MPI com Word, split. Ele vai dividir quem? A partir do original. Né? A cor, o rank original, mod 2. E aqui, 0. E eu vou guardar nesse novo comunicador. Onde é que eu defini isso? Ó, aqui em cima. Então, para alguns processos, newcom vai ser um comunicador e para outros processos, newcom vai ser outro comunicador. Ok? Aí eu chamo, gente, olha aqui, com size e com rank de novo, né? Ó. Só que agora eu estou chamando, passando quem? O novo comunicador. Né? Então eu vou pegar o novo tamanho e o novo rank de acordo com esse comunicador. O novo tamanho vai ser metade do processo original, ou do comunicador original. Justamente porque eu fiz a divisão baseada nisso aqui. Né? O novo rank vai ser aquela ordem relativa preservada, né? Justamente porque eu passei o 0. Tudo bem? Aí o que é que eu faço? Printf, MPI com Word, processo rank quantidade, eu vou imprimir o rank do processo total, e depois eu digo tem o novo rank, a nova quantidade em newcom. Certo? Aí eu vou fazer uma soma, uma reduz. Né? Uma redução com a soma. Em que cada um vai fazer a soma, cada processo, o processo do primeiro computador e o processo do segundo, vão somar os seus ranks. Certo? E depois vão imprimir cada uma das suas somas. Para finalizar, eu libero o comunicador e finalizo o ambiente MPI. Certo? Esses ranks aqui,
são os novos ranks. Então, tu vai ter, se eu não me engano, vai ter 0, os novos ranks, somos novos, é para ter a mesma coisa. Para ser impresso o mesmo valor 2 vezes. Porque os novos ranks vão ser de 0 a 3 para todo mundo. Eu não estou somando os ranks antigos. Os ranks antigos são diferentes. Os novos ranks não, são o mesmo valor. Ok? Vamos compilar isso aqui e executar. Communicators or communicators, né? E vamos lá. Eu vou logo executar com 8, gente. Se ficar confuso, a gente volta e executa com menos. Pronto. Olha só aqui. Né? Engraçado que ele não pediu aquela autorização do Windows, né? Talvez ele se cansou. Olha aqui. Em ambos os casos, a soma deu 6. Porque se você prestar atenção, 0, 1, 2, 3, né? Somando isso aqui, os novos ranks, vai dar 6. Aqui da mesma cor, 0, 1, 2, 3. Somando os novos ranks, dá 6. E você nota aqui que ele está fazendo a redução nos novos ranks, que ele pegou dentro do novo comunicador. Aí, olha só. Processo 0, no rank de 8, né, no rank maior, tem rank de 0, certo? No comunicador Newcom, que tem 4, certo? Então, o processo 0 do comunicador original ficou com rank 0 no novo comunicador dele. Mas o processo 1, olha a linha de baixo, certo? O processo 1 do comunicador original ficou também com o mesmo rank 0, só que novo comunicador. Ah, professor, mas quem está imprimindo Newcom? Porque o nome da variável é que é o mesmo. Mas o valor dela, depende do processo, é diferente. Aí você ocorre a mesma coisa. Olha aqui, ó. O 2 foi para o rank 1 e o 3 foi para o rank 1. Mas ambos são comunicadores diferentes. E assim vai sucessivamente, né? O 4 e o 5 e o 6 e o 7. Tudo bem? Então, esse é um exemplo de comunicadores. Ok? Você pode fazer questões mais complicadas, tudo. Mas eu já acho que as topologias são um assunto muito mais avançado. Eu acho que tem que, antes de chegar na... Você pode até voltar na topologia, né? Não tem problema. Cartesianas e tal. Mas eu acho que o mais legal agora seria nós começarmos a programar. Passar as atividades mais de programação com MPA. Ok, gente? Deixa eu voltar aqui. Ó. Não, deixa eu voltar aqui para o slide primeiro, né? Tem mais alguma coisa? Não tem mais nada, só o espaço em branco, né? Eu acredito que até no livro esse é o último assunto mesmo que ele trata. Tudo bem? Então, com isso, gente, a gente finalizou a parte do MPI. Né? Já demos exemplos, chegamos lá do começo, mostrando a execução mais básica, MPI send, mostramos exemplos do PI de novo, né, de cálculo e tal, sei lá o quê. Então, o básico do MPI, você já sabe. Né? É um pouco mais complicado que o MIP. O MIP, a gente falou, aí você vai fazer o programa MIP, você faz o programa, bota só uma linha, paralisou. Certo? O MPI não. Vai ter que pensar um pouquinho mais. Ok? Então, eu vou parar na aula de hoje por aqui. Foi uma aula mais curta mesmo. A gente não começar o OpenCL no meio da aula. Certo? O que é que eu vou fazer? Amanhã é feriado. E apesar desse período de paralisação, eu vou respeitar o feriado. Então, não vou ter uma sessão de gravação de aula amanhã. Certo? Vai servir, provavelmente, talvez quem esteja um pouco atrasado nos vídeos vai poder assistir.
se é que alguém está seguindo, né? Ok? E também para dar um pouco mais de regularidade, porque pelo meu planejamento, a gente tá seguindo, certo? Então, se a gente fosse começar amanhã o PCL e avançar um pouco, eu acho que é bom, vamos parar. O que, é que eu vou fazer amanhã? Amanhã eu vou começar a mandar mais atividades de MPI. Umas atividades aí para vocês ir programando MPI. Aí não tem vídeo para assistir, vocês vão começar a programar e vai começar a valer aí para a segunda prova, juntas com o que eu já passei. Ok? Então hoje a aula foi mais curta, amanhã nós vamos respeitar o feriado, certo? De não ter aula. E segunda-feira a gente volta para começar um assunto novo, que é o OpenCL, que é um assunto diferente, certo? Mas essa parte aí básica já foi consolidada. Ok, gente? Então, quem estiver aí assistindo, já sabe que a próxima do OpenCL é só daqui a uma semana. Tudo bem? Vou finalizar aqui. E finalizamos aí. Tudo bem?